Pode começar. Já começou? Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor. Para quem não me conhece, eu sou coordenador e diretor da Associação Sergipanos Deficientes Visuais, certo? Essa daqui é Luzia Lúcia, também é secretária executiva da coordenação ao qual eu coordeno, né? E nós estamos aqui com pessoas do projeto Metamorfose, que é um projeto bem legalzinho, que daqui a pouco vocês vão saber o que essas meninas vão explicar para nós. Estamos aqui com Maria Alice, que é estudante de arquitetura, Natiele Silva, que é farmacêutica e empreendedora, Tiale, que é advogada e também membro do da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Todas elas fazem parte desse projeto. E boa noite, garotas, como vocês estão? Boa noite. Boa noite. Estou muito bem. Estou nervosa. Muito feliz de estar aqui participando com vocês. Que bom. Felizes, né? Então, o que é que vocês têm para dizer para todos nós sobre esse projeto, que eu já conheço, mas muitos ainda não conhecem, e que tem fundamental importância para as pessoas com deficiência? Bom, a gente iniciou realmente nós três, juntamente com o Bruno, né, que é o fotógrafo. Eu vou estar mostrando aqui o nosso primeiro ensaio, que foi o ensaio que a gente inaugurou, de fato, o projeto. Então, o projeto ele começou com uma conversa, né? Ele começou com uma ideia de a gente trabalhar essa ideia de fazer ensaios coletivos com pessoas com deficiência. E a gente começou, eu e Bruno é fotógrafo, Bruno Silva, que também é idealizador do projeto, eu também, e a gente teve essa ideia de estar buscando pessoas com deficiência que tivessem essa vontade, né, essa garra de estar aí fortalecendo a autoestima e ajudando outras pessoas, né? Então, esse aqui foi o nosso primeiro ensaio, onde tudo começou, né, meninas? Isso. Uhum. Onde tudo começou foi em agosto do ano passado. Então, a ideia do Metamorfose é, através de ensaios coletivos, a gente está podendo demonstrar um pouco da experiência da pessoa com deficiência, né? Nossa prioridade é a pessoa com deficiência física, que é justamente a deficiência que mais impressiona, assim, né, logo de cara. E aí a gente conversou, né, eu e Bruna, a gente faz parte do Juventude Solidária, né, assim como o Vitor, como o Luzia, e a gente tem essa vontade de fazer o trabalho voluntário, e a gente conheceu Maria Alice e Nath no Muda Junto, né, do ano passado, e foi muito bacana, assim, eu ter essa visão, foi logo uma coisa que me chamou muita atenção, que foram pessoas que têm uma deficiência, uma limitação, estarem ali, embaixo do sol quente, no sábado e no domingo, para revitalizar, para uma determinação muito grande de fazer o trabalho voluntário, e a deficiência ela não é um impeditivo, né? Ela é apenas uma limitação, uma característica que a gente se adequa, né? Então, a gente conversou e a gente marcou esse ensaio, e o resultado foi maravilhoso aí, como vocês estão vendo. E a gente quis continuar, quis trazer mais pessoas, a gente criou o Instagram, a gente convidou outras meninas, Yara, que é para-atleta, a Sara também, e fomos, né, alcançando outras pessoas, formando essa rede, né? O projeto contém hoje em torno de 19, 20 meninas, e não é um projeto voltado somente para meninas, coincidentemente o público que a gente alcançou hoje é feminino, né, de participantes, mas não é uma limitação. Então, os ensaios, eles são gratuitos, a gente não visa lucro, a gente visa só estar expondo um pouco dessa realidade e quebrando esses tabus, né, da pessoa com deficiência ser uma pessoa doente, uma pessoa fraca, frágil, que não vive tão bem como qualquer outra pessoa, né? Então, assim, começou a ideia porque eu tenho uma deficiência, eu não nasci com a deficiência, né, como o Vitor falou, meu nome é Tiara, e eu faço parte de uma comissão de direitos da pessoa com deficiência da OAB, porque eu tive uma deficiência por causa de um tumor, né, que se originou na minha coluna, e isso mudou muito a minha visão de mundo. Então, eu passei a enxergar
de verdade essas pessoas, que a gente sabia, às vezes tinha pena, se solidariza, né, tem a empatia, mas não sabe o que é realmente viver com a deficiência, ou então passar a ter a deficiência, que é algo, né, muito desafiador. Então, eu queria muito ajudar outras pessoas, eu imaginava quantas pessoas deviam existir no mundo que estavam passando por esse mesmo problema de se autoaceitar. Então, eu fiz 2 cirurgias na coluna e a lesão, né, que se originou no meu, por causa do tumor, ela gerou uma consequência, e aí hoje eu tenho uma paraparesia no pé esquerdo, que é meu pé caído, eu preciso da órtese para me locomover. Então, por muito tempo, eu não tinha essa aceitação, eu tinha vergonha, eu usava vestido, usava calça longa para poder esconder, e eu sabia que no fundo isso era errado, né, porque eu não devo nada a ninguém, mas eu tinha vergonha, eu me sentia constrangida pelos olhares. E isso, graças a Deus, foi mudando aos poucos, né, a partir do momento em que eu passei a me aceitar. Um dia eu acordei e disse: "Eu tô com muito calor, eu não vou botar uma calça por causa para não mostrar minha altura, eu vou botar um short e pronto". E a partir desse pensamento, eu comecei a aceitar, né, que querendo ou não é uma característica minha, me relembra de tudo que eu já passei, de tudo que eu já alcancei, e que eu tinha tudo para ter, né, problemas psicológicos de verdade, porque eu não tinha uma noção de quando é que eu ia voltar a andar. Eu passei 1 ano e meio, quase me recuperando, sem andar, fui da cadeira de roda para a muleta, para o andador, e aí para a órtese, mas tem pessoas que simplesmente geram uma deficiência e perdem a movimentação das pernas, não conseguem andar mais, então é totalmente são realidades diferentes. Mas, graças a Deus, algo que me motivou muito foi que eu devia isso a mim mesma, né? Por tudo que eu já passei, eu devia isso de poder me superar, de poder conquistar tudo que eu queria conquistar, os meus sonhos, e eu só tinha que me adequar, né? Então, é essa ideia que o projeto tem, é essa ideia de união, essa ideia de solidariedade, que a gente quer chegar a outras pessoas que também têm essas questões mal resolvidas ainda, né, e que passam por esses desafios que a gente passa no dia a dia. Não é um objetivo de se vitimizar, mas sim de mostrar que tem pessoas como você no mundo que estão aí vivendo normalmente, buscando sonhos, e a deficiência não é um motivo para que a gente desista de tudo. Muito pelo contrário, ela é um motivo de buscar superação, né? Então, eu estou me dando aqui como exemplo, né, de como tudo começou, mas eu tenho certeza, assim, que, por exemplo, Maria Alice agora, ela pode compartilhar um pouco da história dela, que também é muito bonita. E, só para contextualizar, esse aqui foi nosso segundo ensaio no Parque da Sementeira, né, que eu gosto muito porque da foto como o Bruno capta essa imagem, né, essa realidade nossa. Então, foi uma imagem que eu quis trazer um pouco para refletir tudo que eu já vivi, tudo que eu queria compartilhar hoje, né? Então, eu chamo aqui Maria Alice um pouco para falar sobre ela, para quem não conhece. Oi, gente, meu nome é Maria Alice, como vocês já sabem. Já me apresentaram, né, que eu sou estudante de arquitetura, eu tenho 20 anos e eu também não nasci com deficiência. Só que, diferente de Tiali, eu tive a deficiência quando eu era muito nova. Eu tinha 8 anos quando eu amputei minha perna. Então, assim, é diferente para quem teve mais velho e para quem já nasceu com. Então, assim, são realidades totalmente diferentes. E no meu caso, foi na época da infância e da adolescência. Então, assim, foi uma época muito difícil para todo mundo, ainda mais para mim, por causa desse diferencial, né, que as pessoas viam em mim, eu também me via por causa disso. Em relação a me autoaceitar, foi um processo longo, porque na época que eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu não tinha noção de tudo que eu ia passar, não tinha noção do que eu estava me tornando, sabe? Tanto que na véspera da cirurgia, eu tava me sentindo, vou só botar uma perna robô, tipo, vou virar um super-herói, sabe? Eu não entendia muito bem. E eu acho que foi esse pensamento mais que me fez passar por isso de uma forma mais leve e menos dolorida. Inclusive, eu mutei minha perna porque aos 7 anos de idade eu tive um tumor ósseo no joelho da perna direita e eu passei por quimioterapia. Em 2007, mais ou menos, eu tive que fazer quimioterapia. Fiz uma cirurgia para tentar preservar a perna. Então, eu fiquei sem andar também alguns meses, uns 4 meses sem andar, cadeira de rodas. Aí foi São Paulo, fui para São Paulo fazer tratamento, aí voltei para Aracaju. Aí, um ano depois, tinha voltado o tumor na perna.
Aí não tinha mais jeito, teve que amputar a perna. Em 2008, com 8 anos, eu amputei perto do Natal, passando até no hospital internada. Aí fiquei nesse indo e vindo, né, para São Paulo, para fazer exame, para ver se estava tudo bem. Aí em 2009, eu tive uma metástase no pulmão, e eu tive que fazer quimioterapia de novo, novamente. Então, assim, foram 3 anos da minha vida nesse processo, sabe, de tratamento, de conviver com pessoas e ficar longe da minha família. Então, assim, minha história é um pouco grande demais para contar aqui, é ter pouco tempo, mas, em resumo, eu passei por muita coisa muito nova. E eu não entendia muito bem como lidar com isso. E, tipo, isso só foi um problema para mim quando eu comecei a entrar na adolescência, uns 13, 14 anos. Porque, para mim, eu comigo mesma, não tinha problema nenhum. Tipo, eu não me via como uma pessoa menos que outras. Muito pelo contrário, eu queria pular por todo canto, eu queria ser criança mesmo. Então, assim, isso comigo não foi uma coisa que me impediu de ser feliz, sabe? Eu nunca deixei isso me abalar por mim mesma. Mas, a partir do momento que na escola eu comecei a ser tratada diferente pelas pessoas, eu não entendi o porquê, isso começou a afetar minha cabeça. Muito, muito mesmo. Então, assim, eu comecei a entender que eu não era igual a todo mundo. E que aquilo não era... Eu não entendi por que isso está me afetando tanto. Aí eu fiquei um bom tempo da minha vida, assim, tentando entender o porquê que eu estava sofrendo, porque eu estava me sentindo triste, porque eu estava me sentindo excluída das pessoas. E eu não entendia o motivo, era a minha cabeça que estava... Realmente estava num processo de depressão, de ansiedade, então eu não entendia. Mas eu já sabia que eu não estava bem, só que eu não sabia como recorrer à ajuda. E se eu tivesse esse apoio naquela época, minha vida teria sido completamente diferente. Eu teria evitado muitas coisas que eu passei, poderia ter evitado sofrer muita coisa. Mas, assim, nesses últimos anos eu comecei a agir, porque eu já tinha noção do que eu tinha que fazer, só que eu não tinha coragem de pedir ajuda. Então, foi em 2018, antes do Metamorfose até, foi em 2018 que eu pedi para minha mãe para ir um psicólogo. Porque eu sabia que precisava de ajuda, só que eu tava com medo de pedir ajuda para minha mãe, sabe? Mas aí foi a partir desse momento que eu comecei a fazer terapia que minha vida mudou 200%, assim. Então, minha vida melhorou muito, muito, muito. Depois que eu comecei a me cuidar, eu comecei a me entender e comecei a saber que eu era diferente e tava tudo bem, sabe? Então, meu problema não era que não queria ser igual a todo mundo, mas eu queria ser tratado e queria me sentir bem tratada como todo mundo, sabe? E a terapia na minha vida, assim, foi uma coisa que mudou da água pro vinho. Eu passava dias e dias mal, assim, chorando muito. E, assim, muita gente não sabe. Inclusive, é coisa que tô me abrindo pra vocês. Isso é uma coisa muito pessoal. Muita gente não sabe, mas muita gente sofre calado. A maioria das pessoas sofre calado. Então, é por isso que é muito importante falar sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas não vêm atrás da gente por medo mesmo, por vergonha. E quando eu procurei ajuda, minha vida mudou muito, sabe? Então, e depois quando eu conheci a Metamorfose, foi outra coisa que me deixou mais... que me fez muito bem também. Porque eu tinha noção de que eu era uma pessoa com deficiência, mas eu não conhecia ninguém parecido comigo. E eu não tinha uma autoestima tão boa depois que eu entrei no projeto. Depois que eu comecei a fotografar, eu comecei a entender os assuntos que abordava, ser uma pessoa com deficiência, os preconceitos, o capacitismo, né, que é o preconceito com as pessoas com deficiência. Eu comecei a saber que algumas pessoas passam pelas mesmas coisas que eu também, sabe? Então, e eu percebi que eu podia ajudar muita gente com isso. E pessoas começaram a falar comigo, eu vi suas fotos, eu gostei muito, minha filha também é assim, minha prima, sei lá o quê. Isso, assim, dá uma força, sabe? Dá uma energia, dá uma energia para você continuar fazendo o que você está fazendo. Então, é maravilhoso. E o projeto da minha vida fez uma diferença muito grande. Assim, como eu falei, antes do projeto, eu estava começando já a procurar ajuda por mim mesma. Eu estava começando a ficar bem com isso. Mas com o projeto, foi uma coisa que deu uma impulsionada, melhorou minha vida completamente. Então, por isso que eu acho esse projeto importantíssimo. Porque tem gente que não tem noção nem condição de pagar terapia. E só por ver pessoas parecidas com elas, você vê representatividade, já é uma coisa que ajuda muito, muito mesmo. Eu nunca tinha visto ninguém na TV, nem na internet, que fosse parecido comigo. Até uns anos que eu vi Paula Antonini, aquela modelo que sofreu um acidente, que tem a perna amputada, foi a partir dali que eu vi que existe, sabe? Que não é só pessoa, não é só coisa de hospital, não é só coisa de, está doente, e tá uma pessoa com deficiência no hospital e pronto. Ela existe na vida normal. Então, por isso que eu acho importante demais, o projeto existir, né? Mas em Aracaju, que é uma cidade pequena, que não tem projeto assim.
E é isso, assim, falei um pouco demais. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que procurem ajuda, procurem pessoas parecidas com você, para você ver que você não está só e você nunca está só. Independente de quem você seja, de onde você mora, você nunca está só. Então, sempre procure para quem conversar com alguém que você confie. E é isso, procure ajuda sempre. Perfeita. Diferentemente das meninas, né, de Tiala e Maria Alice, na verdade, eu sou Nath, desculpa, meu nome é Natiele, como o Vitor já me apresentou, né, eu sou formada em farmácia, sou empreendedora atualmente, e, diferentemente das meninas, eu já nasci com a deficiência. Eu sou portadora de uma doença chamada pés congênitos, acometem na gestação, que são crianças que nascem com os pés tortos e para dentro, são os pés assim, essa parte de cima do pé ela fica para baixo. E eu nasci assim, no meu caso, acometei os 2 pés, e passei uns 6 anos da minha vida, desde a infância, dentro de hospitais, convivendo com crianças com outras deficiências. Eu acho que foi o que me ajudou muito. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no Hospital Sara Kubitschek, é um hospital de Salvador. Ele é super mega importante e ainda mais relacionada com pessoas com deficiência. Então, assim, lá dentro eu já tive um apoio psicológico, apesar que era criança, mas eu lembro de muita coisa. Então, tipo, de ver outras crianças, eu não me sentia lá dentro, era excluída, né? Eu me sentia acolhida. Só que saindo de lá, eu nunca soube o que era o normal, porque eu já nasci assim. Então, assim, para mim, eu era assim, eu ia conviver assim, estava tudo bem, eu estava bem comigo mesmo. Só que, como a Maria Alice mesmo comentou, a fase de escola infantil é muito difícil para qualquer pessoa. Se imagine uma pessoa que já é vista diferente, por andar diferente, ou por não falar, ou por não ver. Então, assim, isso causa, querendo ou não, um impacto. E crianças não são maldosas, elas são curiosas. E o jeito que elas fazem, por conta de uma educação, porque eu acho que a gente tem que educar os filhos desde pequenininho, educar os seus filhos desde pequenininho, que existe pessoas diferentes. Então, assim, quando eu cheguei na fase escolar, para lidar com amigos, outras crianças, eu sentia muito isso de ser excluída já na parte da escola, porque eu não podia correr. Eu nunca, até hoje, eu até parei para perceber que eu nunca corri. Eu nunca corri, nunca tive a sensação do que é correr. Porque lá na infância, eu eu sofria bullying, eram falados do modo que eu corria. Então, eu acabei me bloqueando dessa sensação de correr. Então, a minha passada, a minha andada, tipo, você me vê, ali é uma deficiente, entendeu? Porque por conta da minha deficiência. E aí, tipo, eu tenho umas pernas finas, que é devido à cirurgia, acaba perdendo massa. E também acabei tendo escoliose. Então, assim, minha andada, eu manco, é o conhecido mancar, né? Então, assim, por conta disso, eu sou muito vista. Então, assim, eu escuto, desde criança, sempre não podia brincar, eu sempre era café com leite, porque eu não podia correr, mas eu sempre estava lá, não, eu quero, oxi, por que não? E ia. Só que, de alguma maneira, não sei como, eu tentava não receber e não canalizar algumas coisas, sabe? Não sei o que é que a causou em mim, mas eu tentava não canalizar, e às vezes quando acontecia, no momento eu chorava e falava, tá, aconteceu, o problema não é meu, o problema é da outra pessoa que está me vendo assim, tá tudo bem, vamos para a próxima. Era sempre assim. E eu fui crescendo dessa maneira, e no Metamorfose, me fez perceber que eu me escondia nas redes sociais. Quando eu tive uma idade maior, eu percebi que nas minhas redes sociais, que a gente demonstra aquilo que a gente quer, né? Nas minhas redes sociais, eu sempre mostrava o meu corpo da cintura para cima, porque eu tinha vergonha das minhas pernas.
Só que eu não... Se você me conhece pessoalmente, eu não tenho. Mas depois eu entendi que eu me escondia nas redes sociais. E por que eu fazia isso? Não fazia muito sentido para mim. Quando eu entrei no Metamorfose, que o desafio era tirar foto do corpo todo para mostrar quem você é, mostrar sua deficiência, falar sua deficiência, eu primeiro fiquei em choque. Eu falei, tá, é agora. Agora todo mundo vai me ver, não só os meus amigos de redes sociais, mas pessoas que eu não conheço. E aí, a gente conversando, eu falei, pô, mas é importante. Não é só eu não tô sozinha, que eu conheci, nos meus primeiros salos só foi Maria Alice e Tiali, né? Foram as minhas primeiras pessoas que eu tive contato com amigos deficientes. Eu nunca tive amizades com ninguém que tinha deficiência, ainda mais física. Nenhuma, na verdade, nem auditiva. Eu nunca tive esse contato. Que engraçado, né? Até depois pegar amizade. E eu vi as meninas, vi as lutas das meninas. Eu falei, cara, é importante realmente eu me mostrar. E aí, depois do Metamorfose, a minha primeira foto do Metamorfose, eu coloquei nas minhas redes sociais e contei minha história. Foi assim, né? Coloquei sair correndo, sabe? Postei, escrevi lá quem eu era, minha deficiência, saí correndo. Eu falei, pronto. Quem não me conhece vai ver agora. E eu recebi tanta mensagem positiva, tanta mensagem legal, tantos de meus amigos me elogiando, pessoas que não eram do meu vínculo, que eu não sabia também que tinha essa vergonha, tipo, perceber que outras pessoas passavam por isso, me fez entender que, tipo, o Metamorfose, para mim, além de eu entender que eu não preciso ter vergonha de quem eu sou, em nenhum lugar, eu preciso ser e estar presente em todos os lugares da maneira que eu sou, eu percebi também que eu posso ajudar outras pessoas a se olharem e a ser quem são do jeito que são. E isso para mim é maravilhoso. Eu vou chorar. Pode chorar se quiser, não tem Tô problema chorando, não. Eu não também tô manda aqui não. quase. Quero sair, deixa eu ver se ela Eu acho que Tiali caiu. Eu acho que foi uma emoção. voltou. Eu tô aqui. Voltou. Pensei que tinha Não, caído de emoção. porque é bem emocionante mesmo a gente ouvir depoimentos assim, né, como de Nath e como de Maria Alice, e a gente vê como a ideia deu certo, né? Uhum. E a gente vê o resultado disso, o impacto que isso pode causar, não só na vida das meninas, né, das participantes, mas na vida de tanta gente, né? Pessoas que às vezes nem têm deficiência, mas simplesmente param e digam, poxa, é mesmo, né? Essas pessoas passam por tudo isso, nossa. Então, é que nem Nath e Maria Alice falaram, elas recebem mensagem de pessoas que elas nem conhecem, porque acham bonito, querem conversar, querem falar, querem elogiar, e querendo ou não, é muito bom a gente receber isso, né? E saber que as pessoas reconhecem essa luta, que reconhecem, não, ao invés de lhe julgar, ou então, né, dar aqueles olhares ou aquelas dificuldades que a gente tem que lidar no outro dia, mas é bom a gente ter esse ambiente, que é o Instagram do Metamorfose, que a gente pode expor a nossa realidade do jeito que a gente quer que as pessoas vejam, e não como uma realidade triste, ou De coitadismo, né? de doente, de coitadinho. Eu quero mostrar isso, eu quero que as pessoas me vejam assim. Então, é legal a gente ter o retorno, o carinho das pessoas, né? Que é isso que a gente sempre quis. Então, eu fico muito feliz e eu acho que o projeto é isso. A gente quer alcançar outras pessoas para poder elas também terem essa sensação, né? A gente faz rodas de conversas para a gente se conhecer melhor, para a gente compartilhar um pouco das ideias. A gente faz os ensaios, né? Para poder compartilhar um pouco da nossa imagem, né? Que a gente quer mostrar para as outras pessoas. Então, é um pouco do que a gente quer trazer. E aí eu fico muito feliz de que um ensaio que a gente fez, né? Lá em agosto do ano passado, ele tenha tido essa repercussão toda e a gente possa tirar tanto benefício dele, né? Então, eu fico muito feliz com o que as meninas falaram e eu acho e é o que a gente quer, né? A gente está querendo alcançar essas pessoas de tantas formas que a gente conseguir.
E aí a gente abre, assim, para a participação das pessoas, a gente às vezes faz debates, a gente gera conteúdo no Instagram, e é o que a gente quer sempre estar compartilhando, compartilhando para ajudar, né? As pessoas que não têm esse conhecimento e às vezes, como Maria, eles falam, querem ajuda, mas não sabem como. E querem se mostrar, mas tem vergonha do que as outras pessoas vão falar, e você vê outras pessoas, assim, dá uma motivação, né? Com certeza. Eu acho importante falar assim, também que esse tipo de coisa, esses pensamentos negativos que a gente tem, não é exclusivo de ninguém. Então, qualquer pessoa pode ter, independente se tiver deficiência ou não. Então, assim, não é porque eu tenho deficiência que eu tenho, por exemplo, autoestima baixa. Não, isso independe. Mas pode ser que isso seja um agravante, porque as pessoas tratam diferente. Tanto como qualquer outra coisa, como se você for um gordo, magro, alto, baixo. Então, assim, isso não é porque. Isso a gente não é. Aí não procura ajuda por a gente ser uma pessoa por deficiência. A gente procura ajuda porque as pessoas tratam a gente diferente. Mas não quer dizer que a gente tem vergonha da gente, porque a gente precisa lidar com isso também, precisa saber como lidar com isso e saber que todo mundo pode ter esse tipo de pensamento e ficar triste, ou ficar depressivo, ou ficar. Enfim, isso independe das pessoas, né? Então, é importante saber que disso, né? Que as pessoas não estão livres. Então, é importante cuidar da saúde, tanto física quanto mental. Garotas, assim, quando eu conversei primeiro com a Tiali, eu sabia que essa conversa ia ter um potencial incrível, né? Mas não sabia que ia ser tanto, entendeu? Eu percebi que as pessoas com deficiência, elas têm praticamente a mesma história, né? Para quem não sabe, eu tenho uma deficiência visual. Eu nasci com ela, mas com a doença, mas não com a deficiência. É uma doença hereditária e ela veio se manifestar aos 18 anos, justamente no período em que eu estava decidindo a minha vida, o meu futuro, né? Eu sempre quis seguir carreira militar, entendeu? E um mês depois que eu fiz a prova da academia militar, eu acabei não podendo entrar porque eu descobri essa doença, entendeu? Então, eu percebi que eu precisei também de pessoas na mesma situação que eu estou no caso, para poder me fortalecer, para perceber que eu não era o único, né? Tem até um rapaz, o Wellington, que eu agradeço muito a ele, eu sempre cito quando eu falo disso, da minha superação, que eu olhava para ele e eu via, ele é cego completo, ainda tem muito resíduo visual. Ele é cego completo e roda a nossa cidade inteira, de ônibus, a pé, e ele sempre me falava que eu tenho que superar isso, entendeu? Que é possível. E eu observava para ele e dizia, poxa, é possível superar. Né? E veio outro amigo meu, o Enaldo, que ele vem me ensinando muito como superar essas dificuldades. Né? Ele é judoca e é terceiro no ranking do judô no Brasil. Né? Atleta paralímpico, participou das Olimpíadas no Rio de Janeiro, das Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, ele vem mostrando quais são os caminhos. Então, eu percebo que o Projeto Metamorfose tem fortalecido muitas pessoas, né? Esses relatos de vocês, garotas, é muito importante, entendeu? É importante porque mostra que há forma de superar essas dificuldades, que o nosso problema pode ser difícil, muito grande para a gente, mas não grande o suficiente para que não possa ser ultrapassado, né? Então, agradeço a todas vocês por esses relatos, é muito importante para todas as pessoas que nos escutam, né? Muito obrigada. Não, eu que agradeço, na verdade. Tiali, quer comentar alguma coisa? Fiquei sabendo aqui. Tem mais apresentação? Eita, quase chora agora. É porque só para reforçar, né, a gente fez uma campanha, né, sobre o Setembro Amarelo, e eu quis compartilhar só um pouquinho, né, de um pouco das mensagens, já que as outras pessoas do projeto não puderam estar presentes hoje, mas foi uma campanha que ficou tão bacana, né, porque hoje Setembro Amarelo, muitas pessoas, né, às vezes se buscam sempre estar fazendo algum trabalho, então a gente achou que a gente não podia estar de fora também, a gente quis compartilhar um pouco da mensagem que a gente traz com a gente. Então, essa foto mesmo que eu gosto muito, né, que a gente tirou no ensaio da praia, para mim, ela representa tanta coisa, assim, representa a união, representa a esperança, representa a superação, né, que são com as outras meninas, né, Aline, Maria Alice, Nath e eu, a gente tem a Yara, a Carla e a Priscila, que também são mulheres maravilhosas e
Tem uma Lindo. história linda, assim, cada uma tem sua história, cada um tem suas habilidades, né? A Yara é para-atleta, Carla é mãe, é cadeirante, é mãe de uma Aline. menina, Aline. Aline, perdão, a Aline é mãe e ela é totalmente independente, assim, a filha dela tem, acho que, se não me engano, é 8, 9 anos de idade, né? Então, ela ajuda muito a mãe, é muito bonita a história dela. A Priscila também, que ela tem uma dificuldade de locomoção, mas ela é artista, o sonho dela é fazer roupas, né? Fazer roupas para Ela é estilista, ela se formou já. Isso, é estilista, então ela faz cada projeto ela tem a marca dela já, que ela criou, né? Então ela quis fazer quis fazer um trabalho voltado para pessoas com paralisia cerebral, então é muito bonito assim o sonho dela, então é mais uma prova de que você pode usar a sua deficiência muito, muito a seu favor, né, e poder ajudar outras pessoas. Então a gente quis trazer essa campanha, né, do Setembro Amarelo com algumas mensagens que a gente fez um vídeo, né, editado por nossa Maria Alice aí, maravilhosa edição de vídeos. E ficou muito bacana, a gente postou lá na nossa página, mas eu trouxe as mensagens, né, que cada um criou e quis passar, né, então eu destaquei, né, que uma das mensagens que Maria Alice trouxe, ou que Nath trouxe no vídeo, é você nunca estará sozinho, que eu acho que representa muito essa imagem, de que é o que a gente quer passar, né, do projeto Metamorfose, é justamente isso, você não está sozinho, você pode sempre contar com alguém, você pode sempre recorrer a alguém, e alguém não muito longe de você pode estar passando pelo mesmo problema. Então, a gente quis trazer essa mensagem. E eu achei muito bacana a ideia dela de compartilhar, porque eu acho que é muito forte e representa também muito a ideia do Metamorfose. Né, Bruno compartilhou, Bruno Silva compartilhou, tua luz é linda, faça brilhar intensamente. Eu acho que a ideia dele foi justamente reforçar que cada pessoa tem algo a oferecer, né? Cada pessoa tem uma habilidade, tem um talento, tem algo bom que pode ser explorado e algo que a gente tem que estar sempre reforçando no dia a dia. Então, eu gostei muito também da frase dele. A minha frase que eu trouxe foi: se você não lutar por você mesmo, quem é que vai? Então, foi muito o que eu levei comigo mesma na minha época de superação, na minha época de recuperação, né? Que eu precisava, eu devia isso a mim mesma, eu devia isso por tudo que eu já passei. Então, eu trouxe isso para quem quer que esteja sofrendo, quem quer que esteja com dificuldade, que não desista de si mesmo, que tenha sempre você em primeiro lugar. E a gente tem que sempre estar lutando por nós mesmos, né? Sempre buscando se melhorar, buscando conquistar novos objetivos. E é uma frase que eu acho que me representa muito e eu acho que pode ajudar tantas pessoas, né? Maria Alice trouxe, né, o sempre busque ajuda, ninguém é fraco por precisar de apoio, muito pelo contrário, demanda muita coragem para fazê-lo, que foi realmente o que ela falou na fala dela, no depoimento dela, que ela, até certo ponto, ela notou que precisava de ajuda, né, e ela decidiu buscar, então isso exige coragem também, coragem de deixar para trás todo o receio que você tem para poder você melhorar, né, para você melhorar como pessoa, que a gente deve isso a nós mesmos, né? E por último, a gente trouxe a frase aqui de Monice, que eu gosto muito, e é assim como o sol que brilha todos os dias, você pode também ter o seu começo fotopia aqui. Mas que eu acho que representa muito essa foto que a gente tirou no nosso último ensaio, que a gente fez na Orla Formosa, que foi muito bacana, a gente teve um resultado lindo que a gente está compartilhando aí com as pessoas no Instagram. E eu acho que é isso, cada dia é um recomeço. Então, hoje pode ter tido um dia ruim, mas amanhã pode ser totalmente diferente. Então, a esperança, né, do dia da manhã é o que vale a pena. Né? A gente está sempre buscando um novo começo, cada dia que passa. Então, eu quis trazer essas mensagens que a gente compartilhou na campanha do Setembro Amarelo, né, para representar um pouco da ideia de cada um dos participantes do projeto, além dos depoimentos que a gente já trouxe hoje. Se as meninas quiserem complementar também. Eu queria falar rapidinho que ela está dando retorno.
Eu tô dando retorno? Tá, eu tava ouvindo minha voz. Parou já, enfim. Queria deixar claro que nem Tiago mostrou naquela foto que tá todo mundo abraçado de costas, que existe todo tipo de pessoa dentro do nosso projeto. Tem gente que é mãe, tem gente que tem mais de 20 anos, gente que tem menos de 20 anos, tem gente negro, branco, então assim, independe, que nem eu falei, independe de qualquer coisa. Isso pode ser, é só mais uma característica, né, que nem a gente fala. Então, a gente não pode ser definido só porque a gente aparenta ser. Isso é uma coisa que, além de eu ser branca ou loira e estudar arquitetura, eu também tenho deficiência. Então, isso não pode ser uma coisa maior do que eu mesma. É por isso até que a gente tem que se policiar e não falar que é uma pessoa deficiente, se é uma pessoa com deficiência. Porque é só mais uma característica. Isso é alimentação como qualquer outra. A diferença é que a nossa é visível e que as nossas pessoas podem olhar e, tipo, às vezes julgam, porque elas conseguem ver. Mas tem gente que não consegue, por exemplo, nadar, não consegue subir num lugar alto, porque tem medo de altura, gente que não consegue fazer tanta coisa, isso aqui também é alimentação, sabe? Só que as pessoas enxergam o que elas querem enxergar, e que elas querem apontar o dedo e dizer, não, você não consegue porque você é assim. E não, gente, não é assim que funciona. Então, eu acho que o resumo do Metamorfose é mais a mensagem que ele quer passar é mais assim, de olhar o outro com mais carinho, sabe? E de julgar menos, de entender mais, e conversar com as pessoas. E ouvir, basicamente, principalmente ouvir. Porque é isso que a gente precisa mais aprender a ouvir as pessoas e que as coisas que elas passam e as dificuldades que elas enfrentam, né? E é isso. Só queria comentar isso mesmo. Eu acho que vale também aproveitar esse espaço e falar da questão da acessibilidade, ou, na verdade, da falta dela. Todas sentem essa falta de acessibilidade nos locais, e esses locais fazem com que a gente seja excluído de poder usufruir dele, né? Eu já tive, não eu, mas a oportunidade, inclusive, no Metamorfose com Carla, dela me pedir uma ajuda para ir ao banheiro com ela, e infelizmente no banheiro não tinha aquele apoio para a mão para deficiente. Ela olhou para mim e falou bem assim, Nath, e agora? Para mim, é a barra. Para mim, quando eu vi a situação, eu falei, meu Deus, eu nunca, porque eu não preciso, mas eu nunca parei para entender o quanto isso faz falta para o outro. Teve uma ação que foi de Sergipe, não me lembro o nome, foi de Sergipe, que um cara que ele é deficiente visual, ele contou uma história sobre os orelhões, né? Que antigamente tinha orelhões na calçada. E ele falou o quanto aquilo é tão irresponsável em ter para pessoas com deficiência visual, né? Porque é mal colocado, é mal sinalizado, e ele disse que tipo, na infância dele, ele se batia várias vezes em orelhões por conta disso. E, engraçado, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, assim, no Metamorfose, eu pude me colocar ainda mais no lugar das pessoas. Você entende quanto importante é a gente conhecer esse mundo, entender, respeitar, ter sensibilidade de olhar, não apontar e perguntar, e a importância que a gente tem de sempre lutar pelos nossos direitos e ter lugares acessíveis, sim, para a gente ser escutado, sim. E hoje o Metamorfose, inclusive, a gente já teve algumas reuniões falando disso, que além dos ensaios, a gente quer começar a falar sobre isso para a gente para começar, para dar mais destaque, né? Porque Aracaju, Jean, Aracaju, eu acho um lugar que tem zero acessibilidade. E os que tem, tipo, era 100%, né? Mas vamos dar 50 para eles? Não, a gente não quer 50, não. A gente quer 100, porque a gente merece ter 100% de acessibilidade. Então, acho que queria aproveitar esse momento aqui e falar e lembrar que a gente quer usufruir espaços que sejam acessíveis e queira receber a gente, e não quer ir para lugares que seja 50%, só porque o lugar é bom, mas não é acessível, faz uma campanha, mas no espaço não tem acessibilidade. Eu acho que deveria falar sobre isso.
certeza. Inclusive, no meu curso de arquitetura, que eu falei, é muito discutido isso. E eu bato muito na tecla desde que eu entrei, né, desse negócio de acessibilidade, de rampa, de espaços maiores para a cadeira passar, e de inúmeras acessibilidades, né? E isso eu também tenho um projeto em estar pensando em fazer, relacionando a arquitetura, que é a minha área, né? Eu não sou formada, mas eu entendo um pouco, e a acessibilidade, que é uma coisa que muita gente precisa e não tem, em Aracaju principalmente. Garotas, a gente vai interromper rapidão, porque a gente está aqui com a presença de Fabiana, que é uma psicóloga, que vai falar daqui a pouco com a gente, certo? Ela é especialista em luto. E agora também eu tenho algumas perguntas que as pessoas enviaram. A gente vai fazer rápido, porque nosso tempo já está corrido, e já vamos começar já com uma. Pode começar. Pode começar, Luzia. Luzia que vai ler para vocês. Como são para vocês serem espelhos para outras pessoas? Quem pode responder essa? Uma das meninas pode responder, eu já falei demais. Eu posso falar. Assim, eu fico muito lisonjeada, né? Porque eu me sinto muito honrada em ver que as pessoas se inspiram em mim e me veem nela, sabe? E ver que, tipo, eu não tenho muito problema em sair de casa, mas eu sei que muitas pessoas têm. E me ver saindo de casa pode inspirar as pessoas a poder fazer isso. Porque às vezes a pessoa não sai porque ela tem medo do julgamento. Ou porque nunca viu ninguém, nem ela, sabe? Então, eu fico muito feliz que só por eu estar ali, por eu me mostrar para as pessoas, isso incentive e dê mais... inspire as pessoas de sair de casa e fazer o que elas querem fazer, né? Independente dos outros. Fico muito feliz, de verdade. Vamos para a próxima? A próxima é: como é ser deficiente em tempos de pandemia? Quem pode responder essa? Nath, Eu não vou usar um exemplo meu, porque assim, não senti tanto impacto, pois, como eu falei aqui, eu tenho que me ocupar um pouco mais e desapegar um pouquinho da internet. Mas eu sei que eu vi muitas redes sociais na questão de ser deficiente na pandemia, é saber que, tipo, como a questão da acessibilidade mesmo. Vai ter lugares aí com álcool em gel, né? Só que é aqui em cima e um cadeirante aqui embaixo. Já tem essas questões psicológicas e, assim, também tem a questão da imunidade. Então, a pessoa já tem que sair pensando ainda mais nessas prevenções. Eu acredito que não é que seja difícil, né? É reaprender tudo de novo e passinhos. É só passinhos. Não é só a gente, né? Tá todo mundo de passinhos aí. Assim, eu tô rindo um pouquinho de nervoso, né? Porque realmente é meio complicado você chegar no local e não ter uma estrutura mínima para as pessoas, né? Quando Uhum. É sério, eu vi uma imagem que o álcool em gel era assim, para pessoa que tinha 1,5 m e aí tinha uma imagem de um cadeirante. Aí eu fiquei me perguntando como e para quê? Não fazia sentido, entendeu? Não fazia nenhum sentido. Essa acessibilidade agora tem que ser até para álcool em gel, a gente já tem dificuldade em outras. Imagino nessas. Vamos para a próxima? A próxima é: conhece algum grupo de apoio para deficientes? Tiali. Então, eu posso falar assim que o Metamorfose ele busca também ser um grupo de apoio, né? Então a gente não só visa somente os ensaios, né? A gente não quer se limitar só aos ensaios, a gente tirar foto, vamos embora. A gente quer criar esse vínculo, né? Que as pessoas possam se sentir úteis, possam se ajudar, né? Então, às vezes, as meninas me procuram para alguma orientação ou alguma ajuda e eu tento ajudar da forma que eu posso. Eu sempre estou aberta, né? E a Carla, às vezes, me procura para pedir um conselho, uma ajuda, a Yara. Então, a gente busca fazer rodas de conversa também. A gente já fez rodas de conversa Com psicólogos, né? com psicólogos. A gente conseguiu, inclusive, e eu achei muito lindo como as coisas elas se alinham, né? A gente fez uma roda de conversa Outubro Rosa, né, no ano passado, e a gente convidou Kelly. Kelly é uma psicóloga, né, clínica,
e ela foi falar um pouco da questão do câncer de mama. Ela é psicóloga e ela também é paciente, né? Ela teve câncer de mama, ela teve, então a gente quis trazer isso. E uma das meninas compartilhou um pouco da história, das dificuldades, e ela entrou em contato comigo e disse: Tiale, eu acho que fulana, ela precisa de uma ajuda, quer passar meu contato para ela? Porque eu acho que eu posso auxiliar ela. Aí eu falei: Kelly, mas veja, ela não tem condição, porque ela tinha um plano, ela teve que cancelar o plano, aí ela não